Olá, olha nós aqui novamente. Hoje vamos ter uma grande honra, vamos conversar com o advogado mineiro João Gustavo. Vamos bater um papo, né, sobre o olhar dele, né, como advogado perante a justiça sensorial. Grande Kelly, obrigada, sua presença firme sempre aqui nas nossas lives. Muito obrigada pelo carinho, acolhimento de sempre. Hoje vamos ter um papo bem legal com o advogado João Gustavo, que vem acompanhando bastante esse trabalho, e eu fico super feliz com o João, né, em ver justamente o olhar, né, de um advogado em relação a um aspecto mais humano, né, para se lidar com conflitos. Isso é bom, né, para o próprio advogado, porque ele vai ter os seus honorários recebidos de forma leve, vai ter uma visibilidade também para o cliente, porque ele conduziu, né, ele sugeriu aquele mediador, naquele perfil mais humanizado. João já chegou aqui, já vou chamar ele aqui para entrar, para batermos o nosso papo. Bacana! Está entrando aqui, João. Oi, Sheila. Grande João, Que que alegria prazer você estar aqui! aqui com você, Sheila. Nossa, muito bom mesmo. Eu sou seu fã, Sheila, desse trabalho lindo que você desenvolve. Perfeito. Que Nossa, alegria você estar eu aqui. também sou sua fã, viu? De E ver Minas para assim a um Bahia. advogado acompanhando, hein? De Minas para a Bahia. Que alegria estar aqui com você. Para a Bahia, exatamente. E para o Agora a Brasil, né? distância está curta. Para todo mundo. Isso, nossa, eu fico feliz, assim, em ver seu olhar, né? Sempre se acompanhando. Eu disse, poxa, eu vou conversar com o João, esse olhar dele, a ser observador, né? E Sim, sim. quebrando paradigmas, porque na realidade é uma quebra de paradigmas, né? Com certeza, Profissional Sheila. da Exatamente. área do direito, com um olhar mais humano. Porque eu não sou advogada, né? Mas fui acolhida na área jurídica e muitos pensam que você é advogada. Eu disse, não, sou uma intrusa aí no ambiente e fui bem a ser acolhida. E eu te falo, viu, que para um advogado quebrar os paradigmas, precisa, de certa forma, ter uma certa ousadia. Sim, muito Por quê? difícil. Porque é, o cliente, quando bate no escritório de advocacia, ele está chamando o parceiro de briga, Exatamente. né? E aí, você, como profissional da área do direito, o cara te chama para briga, né? No inconsciente é isso que acontece, né? No dia a dia. E aí você diz, não, não vamos para briga, vamos conversar. Às vezes, a outra parte até tem um julgamento errôneo em relação ao profissional. Sim. Aí diz ele está querendo corromper, que ser amigo do outro advogado. Sabe quem é o cliente que não entende ainda essas mudanças na área jurídica, a questão da Exatamente. humanização, E tem tem um olhar também, diferente, aí o profissional ele tem que ter muita segurança do que está fazendo. exatamente, tem essa questão também, Sheila, de achar, é uma visão geral, de achar que o direito, ele é briga, é só briga, né? Não, Isso. na verdade não é só isso. O direito ele está aí para poder resolver os problemas, resolver os conflitos. Né? Como você falou aí, quando o cliente chega até o escritório, ele procura um profissional, ele está com um problema, ele quer uma solução. Pode ser que nesse momento Isso. ele está imaginando, vai ter uma disputa judicial, vai ter um processo longo, mas de repente não terá. Isso depende muito do profissional que vai atendê-lo, desse advogado, igual você falou, Isso. que vai ter um outro olhar, né, vai conhecer novas técnicas, vai saber ouvir a demanda daquele cliente, vai conversar com ele e de repente vai chegar na solução desse conflito, uma solução pacífica, né? E aí gerenciar isso tudo cabe justamente ao novo advogado, sabe? Exatamente, Desse ao novo momento, novo conhecer profissional. as ferramentas e saber lidar com essas novas técnicas, com esse olhar, né,
da área jurídica e fazer essa interlocução com o cliente. Sim. Porque o cliente não está ciente do que está acontecendo. Exatamente. Né? Então, E o direito, e também, o direito também ele mudou muito, Sheila, porque, na verdade, aquele direito dos moldes tradicionais, que a característica principal do direito era a briga, era a contenda, era o processo judicial, né, e aquela ciência social isolada, porque o direito ele ficava isolado. Hoje não, hoje você vê que o direito ele está buscando outras alternativas, né? Ele tem contato, está buscando na matemática, nós temos a jurimetria, né, que está ajudando na resolução de conflitos judiciais. Nós temos aí essa ideia sua perfeita, maravilhosa, de trazer, né, esse novo olhar para o direito, para a resolução desses conflitos, nessa preparação das partes, preparação dos advogados, né, para mediação, para arbitragem. Isso aí é fantástico. E o bacana é assim, que essa preparação, não, no primeiro momento, porque esse não foi um projeto construído, ele foi acontecendo, né? E aí, no primeiro momento, eu pensei só as partes participarem dessas oficinas, né, sensoriais para as mediações. E aí, fazendo as lives, os advogados falaram, não, os advogados precisam participar. Com certeza. Com alguns juízes, os juízes disseram, também os juízes precisam, então tá, vai todo mundo. Todo mundo precisa, Sheila. Na verdade, eu tenho acompanhado aí o seu trabalho e eu vi que no TJ da Bahia tem uma aceitação muito grande, não é isso? Você até cita no seu livro o presidente do TJ, né? Eu acho assim muito interessante. Não, presidente não, da escola. Da escola, exatamente. Da escola, exatamente. O doutor Rosalvo, se não me engano. E, assim, isso, é um fãzão do projeto. Isso. Olha que legal. Então, assim, eu acho bacana porque, assim, esse judiciário fechado, né, que tinha essa visão tradicional, ele está se abrindo, porque, na verdade, é o ser humano que está ali do outro lado. Né? Não há direito, não há justiça sem direito, e vice-versa. É a necessidade de juntarem todo mundo com suas armas, entre aspas, né, e começarem a trabalhar em prol desse indivíduo. Né, de oferecer de fato a justiça que ele está querendo, que é a justiça de fato. Isso. E assim, o nome Justiça Sensorial foi um nome assim que eu criei, mas assim, até meu marido disse, Sheila, pare de maluquice, não existe isso. Isso não existe, mas vai existir agora, deixa que a liberdade solta. A partir do momento que você criou, já existe, está valendo. Já é. Já foi. E disse, deixa de maluquice. Não, eu como sou da área de inovação, nós criamos muito coisas novas, novos conceitos, então eu transito isso com muita facilidade, né? Uhum. E eu acho isso muito bacana. E na área do direito eu achei interessante, porque alguns advogados ficaram desesperados comigo. Nossa, o que é isso? Mudar o direito, é mudar... Eu recebi algumas pedradas. E o pessoal desesperado, e eu achava o maior barato, dava tanta risada, porque para mim isso é muito fácil, sabe? Criar coisas novas. E para mim foi muito divertido ver o desespero de alguns advogados. Mas, quando você sai da casa. Mas inicialmente, Sheila, tudo isso, como eu te falei, porque na verdade o direito ele é muito tradicional. Né? Então os advogados, inicialmente, não só os advogados, mas assim, os operadores do direito ficam meio receosos. Né? Porque nós somos advogados, nós estamos acostumados ao processo, né? A montar um processo, a distribuir um processo, acompanhar aquele processo até o fim, né? Até receber os honorários, enfim, é o nosso trabalho, a nossa profissão. Mas, assim, quando aparece algo novo, o advogado, ele fica assustado, como você falou, isso tem que parar. Ele entra em pânico. Exato. Por isso que tem que parar um pouco e começar a observar o que de bom tem naquilo ali, que vai me ajudar a resolver o problema do meu cliente, do meu trabalho. Porque a profissão não vai acabar, pelo contrário, eu vou aprimorar o meu trabalho. Né? E como você falou, eu li o seu livro, eu achei fantástico o trabalho que você descreve, né, essa participação dos terapeutas, né, oferecendo esse trabalho novo, porque na verdade é um novo mercado de trabalho também, né, para essas pessoas. Sim. E eles são maravilhosos, porque assim, a terapia integrativa é uma terapia muito rápida, que dá um efeito muito rápido. Se eu for aí e fizer uma massagem em você, é muito rápido. Você vai sentir de imediato, sabe? O efeito.
Agora, ele é momentâneo, Sim, sim. né? Fiz uma massagem aí nos seus pés. Eita, que bom, tá ali. Eu fiz um curso de massoterapia. Fiz curso de massoterapia. Nossa, eu já rodei, viu, João? Curso de massoterapia. Massagem nos pés, reflexologia podal. E aí, meu cobaia era meu filho, né? Ele tem 13 anos. Onde eu fiz um curso aqui de reflexologia podal, eu chegava cheio de como é que cremes e tal. E aí, ele recebia massagem, dormia, chegava a babar e tal. Só que no início do curso, agora eu faço a massagem, mas não compro mais aqueles cremes, né? Sei, sei. Pô, minha mãe, você não tá muito bom, não tá mais assim, atenta. Mas, rapaz, você é cara de pau, né? Mas, assim, meu cobaia de primeiro momento, mas é muito bacana as terapias Sim. integrativas, porque elas são rápidas. E a ideia é essa mesmo, sabe? É algo rápido, para transmutar as emoções, porque nosso comportamento ele está diretamente ligado com as emoções. Se minha emoção agora estiver de raiva, eu vou ter um comportamento. Se o indivíduo ele recebe uma massagem, recebe um coffee break naquele momento sabe, antes das mediações. Aqui na Bahia, nosso forte é um acarajé. Então tem ali um acarajé. Aqui em Minas seria o pão de queijo, né, Sheila? Aqui em Minas seria o pão de queijo. Pão de queijo. É típico nosso. O pão de queijo dá... Olha a diferença. Se eu oferecer um acarajé em Minas, é diferente de oferecer um pão de queijo. Porque o pão de queijo vai dar identidade do pertencimento do grupo. Exatamente. Isso é muito bacana. Então, coffee break... É interessante porque, assim, a gente percebe nas audiências, Sheila, esse conflito. As partes, elas acabam ficando... Elas adoecem, na verdade, porque ficam tensas, né? Não sabem o que vai acontecer, né? Estão ali na audiência, eu estou falando de uma audiência tradicional, certo? As partes não sabem o que vai acontecer, então acabam entrando em conflito com elas próprias. Então, esse momento anterior, né, das mediações, da arbitragem, né, da conciliação, esses momentos de preparação é muito importante para o advogado e essas partes entrarem em sintonia. Como você falou, né, no seu livro, você fala que o cérebro não entende palavras, ele entende vibrações, né? Então, assim, não adianta estar ali na audiência, todo mundo falando, na verdade está falando, mas o outro não está escutando, ou escuta o que quer, né? Na verdade ouve, né? Não é escutar, é ouvir o que quer ouvir, né? E acaba gerando esse conflito dele com ele mesmo, somatizando doenças, enfim, e não resolvendo da forma que tem que resolver aquela contenda, né? Aquela demanda. E tendo esse relaxamento, essa preparação, né, com esses terapeutas, antes, vai fluir, as coisas vão andar durante a audiência, né? E de fato vai chegar na solução justa, né, que está querendo aquelas partes ali naquele momento. Que você vai abrindo o campo, na realidade, é para justiça emocional, porque existe um diálogo, sabe? Aquele diálogo do que não é dito, e aí você só sente o outro, é uma troca de vibração. Sim, sim. Então essa aqui é a ideia. Não focar apenas nas palavras, porque às vezes você fala algo, mas o seu coração está falando outro. Exatamente, exatamente. E acaba então assim... a ideia é afinar nessa vibração. E aí a interpretação, porque quando você não está atento ao outro não só a fala, não é, Sheila? Porque quando você fala que tem que estar atento ao outro, é atento a tudo, ao sentimento da pessoa, ao olhar da pessoa, ao gesto da pessoa, à fala dela, né, naquele momento ali. Quando você está atento a tudo isso aí, você vai conseguir realmente entender, você como mediador, ou você como advogado, né, você vai de fato conseguir entender o que ela trouxe, o que ela está querendo, o que pode ser feito naquilo ali, né, qual a dor dela, qual o sofrimento dela. Né, isso é muito importante, essa preparação. Sim. E às vezes assim, o próprio advogado ele produz também provas para tentar acusar o outro. Só que a pessoa sabe que aquela prova não é uma prova em si, você está até ferindo o outro. Isso. Esses contextos todos, né? Que a gente sabe. E o outro que produziu uma prova que não é real para o outro, vai doer. Sim, sim, exatamente. Você entende? Exatamente. Porque você só está... E isso é o papel do advogado. O advogado tem que fazer isso porque está defendendo a defesa do cliente, exatamente. Tranquilo. Com certeza, eu trabalho. Tranquilo.
Mas acontece Porque que... está sendo incentivado pelo cliente também. Mas se o cliente, você consegue amenizar a dor do cliente, ele também não vai estimular esse advogado a produzir outras provas, sabe? Assim, induzir certas provas que não são coerentes. Isso. Então, a justiça sensorial é justamente criar a justiça do ponto de vista realmente sensorial, que é o nosso ponto da comunicação mais genuína. Exatamente. Na verdade, a atenção integral do indivíduo, né? Eu entendo assim, eu acho, Sheila, não só no direito, mas em todas as profissões, esse distanciamento do indivíduo como um todo, né, corpo e mente, eu acho muito nocivo. Porque, na verdade, todos nós, Sim. a gente passa por problemas ao longo do dia, a gente tem N situações. Então, de repente, você vai para uma audiência, eu como advogado, você vai para uma audiência, você já tem uma carga de problemas. Então, aquele momento ali que você está naquela audiência, ali, não vai ter um êxito, você não vai conseguir resolver aquela demanda, aquele problema, porque você já tem outros problemas que você passou. Por quê? Sim. Porque, na verdade, nós não conseguimos separar. Nós somos corpo e mente. Por isso que é importante todos nós profissionais estarmos atentos a isso, né, a essa preparação, né, para poder ir para esse, não embate, porque na verdade não seria um embate, né, Sheila? Quando a gente prepara, quando a gente tem essa escuta ativa, quando a gente realmente busca resolver a demanda, o problema do nosso cliente, acaba não tendo embate nenhum. Acaba você resolvendo, todo mundo feliz, como você falou, vai para lá, tem uma recepção, coffee break ali, todo mundo feliz, resolve dentro dos princípios éticos da justiça, né? Dentro da dignidade, porque não é tirar a dignidade, não é os princípios do direito, não é isso. Pelo contrário, tem que complementar. Então, eu vejo isso. Quando eu comecei a acompanhar seu trabalho, né, pelas redes sociais, eu vi isso, né, que veio complementar essa noção de justiça social, essa noção de dignidade humana, certo? Eu achei bacana por isso, eu acho bacana por isso. E um outro ponto que eu achei interessante foi durante as mediações eu fechava muitos acordos, né? Muitos. E eu tinha até a manha, assim, eu já tinha umas técnicas a mais, muito elogio, muito sorriso, tal, aquele manejo todo. Fechava lá acordo, cheio de técnicas, numa boa. Mas eu sentia que as emoções, sabe, ainda estavam ali pulsando, né, nas partes. E ali o mediador assinou um acordo, beleza, mas e o cuidado após? Que a ideia dessas terapias é que sejam antes e também após, entende? A assinatura daquele acordo, se as partes quiserem, sempre em contato com o terapeuta, para esse olhar, essa escuta. Existem outras terapias também bacanas, isso aí é só o básico, o estímulo dos 5 sentidos para promover a atenção plena. Para você não ficar lembrando do passado nem do futuro, mas focar agora. Sim. Então, isso é atenção plena. Mas o terapeuta ele tem mais uma outra técnica. Quando existe um emaranhado muito forte, tem um Theta Healing que eu inseri ali. O Theta Healing é uma reprogramação, sabe, mental, principalmente para casos de família, área penal também, que traz o indivíduo para a autorresponsabilidade. Porque todo conflito é da pessoa. Exato. O outro não tem culpa em nada. Então, existem outras ferramentas também que o terapeuta tem para o indivíduo ver que, assim, no divórcio que a gente percebe muito, são expectativas não cumpridas, e que você põe, às vezes, expectativa muito no outro, no companheiro, né? Lá na companheira. E, na realidade, ali não é o seu ponto de felicidade. Ali você apenas está compartilhando momentos. O mundo de possibilidades está dentro de nós. Você entende? Exato. Então, é isso que precisa levar para as partes, esse olhar. Mas, geralmente, o pessoal deposita toda a felicidade naquele indivíduo, aí não correspondeu, gera aquele tumulto. Exatamente. Pensa uma pessoa mesmo que mandou dar um tiro no marido. Olha a loucura, o cara ficou paraplégico. Meu Deus do céu. Foi, cara. Pois é, a questão, igual você falou um ponto interessante aí nessas demandas familiares, né? No direito das famílias, a gente percebe muito isso, essa briga, essa responsabilização do outro. Né? Muitas vezes, porque numa relação, a gente percebe que ambos são corresponsáveis, né, pelo bom andamento ou não daquela relação. Quando termina, a gente percebe que há uma briga, um ódio,
né, de um para o outro. E esse ódio, ele vai para o tribunal. Quando você pega uma petição, e você vê lá, tanto faz da mulher ou do homem, você vê ali que tem ódio naquilo ali, né? Não raro, você vê que tem rancor naquilo ali, né? É uma briga, é aquela culpar o outro, né? Uma pensão alimentícia, né? Alta, enfim, N situações. Mas por isso a questão que você falou, desse autoconhecimento, dessa autorresponsabilização, né? Isso, exatamente. Então, assim, tem muitas ferramentas. E durante uma mediação, se o mediador ele percebe que está complicado conduzir uma mediação, que as ferramentas são maravilhosas da mediação, ele pode parar a mediação e pedir justamente auxílio novamente ao terapeuta para trabalhar a autorresponsabilização, entende, das partes. Então, a ideia é gerar essa leveza durante a resolução de conflitos. Para isso, tanto o advogado precisa conhecer, né, esse método, esse manejo, para não pensar que o advogado ali vai ser um ser frágil. Então, quando ele conhece o método, ele é parceiro do projeto e ele vai baixar as barreiras. Sim, com E se certeza. ele baixa as barreiras, para ele vai ser maravilhoso, porque ele também está sendo parceiro para que as partes encontrem a felicidade. Você entende? Então, para ele vai ser bacana, porque se as partes se encontrarem, você profissionalmente vai ter um olhar diferente com o cliente. Você entende? Sim. Ele vai te valorizar muito mais. Com certeza, com certeza. Porque, assim, essa relação entre advogado e cliente, ela é muito próxima e pode gerar conflito também. Sim. Porque, na verdade, o cliente, né, ele chega para o advogado, ele está com um problema, um conflito, ele entrega para o advogado, o salvador dele naquele momento. Isso. Ele entrega aquela demanda, aquele problema para o advogado resolver. E se o advogado ele não vai conseguir resolver esse problema dele, né, pelo método tradicional, isso pode gerar um conflito muito grande, né, entre esse cliente e esse advogado. Por isso que é importante essa visão do profissional do direito, né, como você colocou aí agora e coloca no livro também, né, essa visão do profissional de também se autoconhecer como profissional, né, porque cada demanda é uma demanda diferente. Então, assim, o profissional ele tem que se autoconhecer também para poder oferecer o melhor para aquele cliente dele. Porque o cliente está com um problema, ele quer uma resposta. E a resposta do cliente, de repente, não é só aquele pedido judicial. De repente está com outro problema, um problema emocional, né, uma outra situação, que vai resolver com a conversa, né, a conversa franca, o diálogo. Né? Então, eu entendo que seja por aí, Sheila. E aí o próprio advogado, primeiro, ele tem que estar seguro, porque assim, eu falando aqui para o mediador é tranquilo, para o árbitro também é tranquilo, mas para o advogado eu penso que é um papel mais difícil convencer ao cliente, porque ele não está entendendo nada dessas transformações, ele está só com as emoções primárias do ódio. Sim. E o advogado, se quiser seguir essa linha, quiser conduzir, né, para os profissionais que estão nessa linha, ele primeiro vai ter que explicar para as partes, para os clientes, né, que ele está buscando esse caminho. Pode ser que a outra parte não esteja na mesma sintonia. Exato, exatamente. Exatamente. E aí não tem, aí é o conflito, né? Porque na verdade você quer de um lado, mas a outra parte não quer, e aí? Ou não tem conhecimento, aí o conflito está feito. Isso. E aí o advogado também da outra parte também não tem o conhecimento. Então, por isso que a ideia de entregar a princípio, vamos terceirizar aqui para o terapeuta, então joga todo mundo no... Exatamente, o terapeuta dá conta. Exatamente. É interessante, Sheila, que você fala que são 3 momentos, não é isso? Para a mediação sensorial. Tem aquele primeiro contato entre o mediador e as partes, depois tem uma mediação e, por fim, a mediação sensorial propriamente dita, não é isso? Sim, exatamente. Vou ler o livro mesmo, viu? Você está gostando de ver, está aprovado, viu? Nota 10. Obrigado. Bem nessa. Por que precisa todas essas partes? Porque precisa explicar, né? O método, porque é novo, então tem que catequizar mesmo, sabe?
por isso, muito diálogo, explicando como que é uma opção, uma tentativa. Quem quiser, agora também é claro, não é obrigado a participar das oficinas, você entende, João? Sim. Se uma parte quiser participar, ok, pode participar. Se a outra parte informar, não quero participar, que é difícil a pessoa não querer uma massagem, mas é difícil, fica filas, ainda não encontrei um que não queira. Até que não queira, nós induzimos. Então, assim, até que eles não queiram participar diretamente, porque agora a maioria vai ser online, porque as mediações todas, né, vão ser praticamente online. Se não quiser participar das oficinas presenciais e não quiser também da online, não tem problema. Por isso que nós estamos capacitando os mediadores sensoriais. O que são esses mediadores? Eles, por si só, durante a mediação, mesmo aqueles que não participaram das oficinas resistência, ele já vai estar induzido. Por quê? Porque ele já vai ter técnicas também, além da técnica da mediação. Então, vou te dar um exemplo aqui básico. Eu sempre falo nas minhas lives de Cristina, que ela é uma das alunas, né? Ela trabalha muito com ikebanas. São aqueles arranjos, sabe? De flores. Eu conheço. Isso já faz parte do dia a dia dela. Conhece? Conheço. Conhece? Então ela faz as ikebanas e ela distribui ali durante a mediação. Não, que bacana. O próprio indivíduo que já vai recebendo aquelas ikebanas já vai baixando as barreiras. Então, ele já vai criando, ele vai induzindo o indivíduo a entrar, a reduzir aquele embate. Então, durante ali a própria mediação, ela já põe ali um coffee break na mesa da mediação. O indivíduo viu um coffee break, ele já sorri, ele já vai desmontando, ele vai levando para o cérebro novas informações. Ou ali é um ambiente de acolhimento. Exatamente. Sabe? Então, ele tem todos esses manejos também, esse mediador sensorial, que é o pessoal que está no curso, né, da mediação, e tem vários golpes que a gente aprende. Golpes do bem. Golpes do bem, Sheila. Golpes do bem. Agora, interessante também, Sheila, assim, que a gente percebe, né, que esse seu trabalho, ele tem uma linha psicológica. Você até cita também... Você teve uma participação, trabalhou como voluntária no CVV, né? E você teve conhecimento dessa psicologia do Carl Rogers, que é centrada na pessoa. E a gente percebe isso quando eu comecei a acompanhar seu trabalho, a gente percebe isso, que o outro é que importa, o outro inteiro, né? E aí, de fato, vai evidenciar essa teoria que você realmente cita no seu livro, né? Sim, exatamente. Eu fui voluntária do CVV e ali foi incrível. Ali, para mim, foi meu maior aprendizado. Ali, porque ali você é 188, né? Cada um liga no momento de... Porque são conflitos internos, né, Sheila? São conflitos internos. Né? Então, o indivíduo ali, quando ele procura, ele está no auge do desespero. Né? Já está assim, desesperado. Então, o que ele quer do outro lado é alguém que realmente possa escutá-lo. Né, possa auxiliá-lo de alguma forma. Isso. É o desespero. É o desespero. E é um desespero, mas ao mesmo tempo é uma chance. Sim. Se ele ligou, é a chance que nós temos que segurar. Ele ainda ligou. Sabe? Então ele é nosso. Sim. Então, se é nosso, nós temos que lutar para recuperar. E é lindo o trabalho do CVV, é muito lindo, porque você tira o indivíduo ali da zona bem das emoções primárias, do jeito que ele está, e conseguimos elevar o indivíduo para um patamar de uma vibração maior. Esse que é o objetivo. Ele só vai desabafar. Porque quando ele desabafa, ele leva para uma vibração maior, aí ele passa aquela angústia. Sim, exatamente. É porque ele está precisando, na verdade, nós precisamos disso, Sheila, no nosso dia a dia. Todos nós, profissionais do direito, ou seja, o que for, nós, seres humanos, a gente passa por conflitos todos os dias. Então, muitas vezes, o que a gente precisa é parar para conversar, que alguém nos escute, porque nós temos nossos conflitos internos, né, e que a gente está querendo naquele momento que alguém pare para nos escutar.
né? Mesmo que não fale nada, mesmo que não dê nenhuma opinião, mesmo que não faça nada, mas alguém que esteja atento, porque só pelo fato da pessoa estar atenta ali a você, você se sente especial. É como você falou, é o momento de ganhar aquela pessoa. E aí você não pode perder. Então, assim, se a pessoa, de maneira nenhuma, então, assim, se você está ali, você deparou com uma situação, uma pessoa no desespero, tem um momento de você baixar a guarda e começar a observá-la, porque você tem que ganhar, você não pode perdê-la naquele momento. De repente seria a única chance que você tem. Né? Então é muito bacana esse trabalho do CVV. Eu não participei, nunca, né, trabalhei como voluntário, mas assim, eu acompanho e vejo que parece que é um trabalho muito bonito. Né? E você está aí dando seu testemunho, né, de trabalhar. É maravilhoso. Poxa, quem puder ser voluntário, é um presente que você ganha para a sua própria vida. Que legal, que bacana. Nós ofertamos para o outro, mas aprendemos. Nossa, é muito bom, porque você, no primeiro momento, você aprende. Nós passamos por um treinamento intensivo lá, né? Você aprende a não julgar. Não julgar. Porque para você ajudar o outro, primeiro sua mente tem que estar conectada com o outro, que é um ser humano, que ele tem toda a sua história. E, sabe, e tudo é possível. Eu mesmo entendia muitos pedófilos. Agora imagine, olha, você quebrar paradigmas, vários pedófilos, Sim. Você entender o sentimento dele, ele como ser humano, porque ele vem de um conflito. Exatamente. Ele já foi, sofreu abusos. Geralmente são aqueles que vêm repetindo padrões e ele está passando por um conflito, ele sabe que aquilo está errado, mas ao mesmo tempo está certo que ele aprendeu com aquilo. Então é muito conflito e nós temos que ter só compaixão com o outro, porque é um indivíduo que está em conflito. Exatamente, você não pode fazer nenhum pré-julgamento, porque assim, o seu papel ali naquele momento, né, não é julgar, não é pré-julgar ninguém, pelo contrário, né, é acolher aquele conflito, aquela demanda e procurar tentar da melhor forma possível resolver. De repente só escutando, só ouvindo, né? Mas assim... Só escutando. Procurar, e pelo menos entender aquela demanda, não é isso? E deixar... Outra questão aí de pedófilo, realmente, se a gente for olhar para o lado do direito, né, realmente é grave isso, o direito realmente é muito pesado com relação a isso, né? Mas se for olhar por essa visão que você está trazendo aí, esse outro lado, mais humanizado, de fato é um conflito também, né, que tem que ter essa visão diferenciada. Isso. E lá nós não temos nem como denunciar, porque não tem registro de telefone, não tem nada, então é só escuta mesmo. E é um trabalho muito bacana. Agora também, para ser um voluntário do CVV, você tem que quebrar muitos paradigmas. Muitas pessoas não conseguem passar pelo treinamento. Eu imagino. Né? Porque é pesado. Deve ser muito difícil. Porque ali você está lidando com N situações, né, com pessoas, cada uma com seu conflito diferente. Né? Então, assim, você tem que estar ali, você tem que tirar todos os personagens, todas as máscaras, né? Está ali o ser humano inteiro, para você poder entender o outro, né? Porque cada um tem um conflito, cada um chega com uma demanda diferente, então você tem que estar ali para realmente ouvir aquela pessoa, né? Sem pré-julgamento, nem nada. Então... E a ideia da justiça sensorial segue a mesma linha. Sim. Quem não quiser participar das oficinas não tem problema. Porque aqueles mediadores sensoriais que fizeram tudo são todos golpistas. Todo mundo está ali para ajudar o outro. Você vai realmente ser bem atendido, que a ideia dos mediadores sensoriais é cuidar realmente do outro, do ponto de vista emocional. Então, ele vai criar várias estratégias, você nem vai perceber, mas ele vai conseguir transmutar, sabe, ali as emoções. Vai ter ali uma aromaterapia, o indivíduo nem está percebendo, já está sentado ali na sala, está rolando tudo. Ele liga o somzinho, o indivíduo está ali, de repente, de todos os movimentos do mediador sensorial. Ele está no comando, porque o mediador ele não pode dar sugestão. Sim, não pode, ele tem que ser imparcial, mas o que eu defendo é que ele tem que ser ativo do ponto de vista positivo. Então, durante o curso, a ideia é criar estratégias positivas. Aí algumas pessoas dizem, se é uma manipulação, que seja, mas é uma manipulação do bem. Do bem, a ideia é transmutar as emoções. É porque, na verdade, Sheila, o terapeuta ele tem que ter uma percepção aguçada, né?
apurado Sim, ali, ele tem que estar naquele momento ali, como você falou, ninguém é obrigado a participar da oficina, né? Mas, sim, se é do bem, se é algo que vai fazer bem, pô, o terapeuta ele vai perceber de que forma que ele vai fazer essa abordagem, de que forma que ele vai levar, como você falou, né, um perfume, aromaterapia, né, flores, né, enfim. Então, e tudo isso vai, de certa forma, a pessoa vai entrando no clima, né, aquela pessoa que está ali, sem isso, entender por que que ela está ali, naquele momento, ela vai entrando no clima, sim, e de repente ela vai quebrar todas as isso, barreiras, né? Mesmo involuntariamente, ela vai quebrando todas as barreiras, porque, na verdade, quando você está no espaço, no ambiente, é como você falou, nós temos os 5 sentidos que eles estão prontos para sim, serem despertados, né? Então, assim, sim, quando você está no ambiente que alguém coloca um perfume, ali passa aquele cheiro, você sente aquele cheiro, né? Quando você percebe um quadro diferente, ou uma flor, sei lá, um arranjo, isso, né? Algo assim, você também olha, aguça sua visão, né? A audição, o som, isso. né? Então, assim, tudo isso é importante, tudo isso faz parte, porque nós vivemos em função dos nossos sentidos, não é isso? Isso. E isso é a nossa comunicação primária, Exato, né? São os exatamente, 5 sentidos. E com exatamente. o passar dos anos, com a oralidade, nós vamos perdendo. O bebê, né? Eu sempre digo, o bebê ele se comunica com os 5 sentidos. Ele não tem a oralidade, então é a ferramenta que ele tem. E quem é que não se encanta com o bebê? Você chega num local que tem um bebê, ele nem fala, a atenção fica toda focada no bebê, porque ele olha, ele vai dar um sorriso. Todo banguelo, mas ele vai dar um sorriso. É verdade, Entende? é verdade, é verdade. E a fala só se desenvolve depois, né? O bebê nasce, o bebê Depois, nasce falando. Nenhum de nós nasce falando, né? Só desenvolve depois. Por quê? Porque nós temos outros sentidos, né? Tem o tato, igual você falou, tem o isso, olhar. Então, tudo isso é importante. E o tempo vai passando, a gente vai deixando de lado, não vai isso, desenvolvendo isso, né? E acaba sendo ruim para a gente, né? Prejudicial. isso. Se nós percebemos um casamento, eu mesma já sou casada há quase 30 anos, 30 anos. E nós sabemos que com o passar do tempo, a rotina, né, as coisas do dia a dia, você termina reduzindo a questão dos 5 sentidos com o parceiro. Às vezes falta um abraço mais genuíno, Sim, sabe? Deixar uma mensagem no café, sabe? Assim, na xícara do café. sim, sim. Então, sabe? São pequenas gentilezas. Aqui, quando eu faço, às vezes, alguma coisa, meu marido já nem agradece, ele diz, o que é que você quer? Eu já sei que nem gosta, vai pedir alguma coisa. Uma coisa. Então, o outro já perde a genuína. Eu disse, para de ser grosso. Não, você está me fazendo cara, você quer alguma coisa. Então, dia a dia, Ah, vai quebrando e a gente tem que ter cuidado, né? não deveria ser assim, né, Sheila? Não deveria ser assim, porque na Né? verdade nós, seres humanos, nós nascemos para isso mesmo. Nós nascemos em função do outro, para cuidar do outro, para ter uma atenção com o outro, onde quer que a gente esteja, né? Então, assim, a gente acaba perdendo, com o passar do tempo, a gente acaba perdendo isso e não é bom, não é saudável para a gente desenvolve doenças, né? A somatização de doenças, né? Igual você falou, às vezes Isso, de um abraço, às vezes, né? isso. Você cria resistência e acaba somatizando, enfim. E as coisas vão acontecendo. Não tem que ser assim. Por isso que é bom essa terapia, essas terapias, que na verdade é uma reeducação também. A gente se Isso. voltar, Sim, né, Sheila, nós voltarmos para nós mesmos, na nossa essência, como ser isso. humano, como pessoa, e ver assim, em que altura da vida eu estou, né, o que que eu posso resgatar para mim, né, para minha vida, como ser humano mesmo, né? Eu acho que isso é o bacana, sabe, que é a nossa essência. Isso, e voltar para si, porque às vezes o conflito está muito focado para fora. Sim, E a ideia, né, desse projeto é o momento de cuidar de si. Então, todos ali, caiu no bolo, todo mundo vai ser cuidado, seja o advogado, o juiz, né? sim. Os próprios mediadores precisam ter cuidado, os terapeutas, depois, eles têm as ferramentas deles, que eles se autorregulam. E, assim, algo que eu também vi interessante no fórum, né, aqui na Bahia,
realizando algumas mediações, nossa, até os atendentes, sabe, com dores nos ombros, aquela tensão, o ambiente fica tenso. Fica tenso, fica tenso. Quando você põe uma música, imagina uma música, ali um indivíduo tocando piano, então voz e violão, na recepção, vai mudar toda a esfera vibracional, até para os próprios funcionários, sabe, ali da recepção, o pessoal muda tudo, toda uma frequência. Então, assim, tem algumas pessoas que bloquearam, que disseram, pô, isso aí é viagem. Quem acha que é viagem, eu saio bloqueando no Instagram, porque eu vou ficar falando. Não, mas é bacana, mas eu gostei, eu te falei. Eu tomei conhecimento do seu trabalho naquele congresso que você participou, da Jaqueline Azevedo. Sim! Daquele congresso. Da advocacia 5.0. 5.0, exato, advocacia 5.0. Isso! Que massa! O primeiro contato com o seu trabalho foi naquele congresso. Você chegou no congresso se apresentando, se descrevendo. Quando você começou a falar, eu sou morena, estou maquiada, eu fiquei fascinado. Porque, assim, na verdade, Sheila, eu falei, poxa, deixa eu ouvir a palestra dela, a fala dela, porque ela já começou bacana. Isso aí é respeito, sabe, Sheila? É saber que você tá aqui, que você tem que fluir essa comunicação, que a comunicação ela tem que existir de verdade. Né? Não adianta você chegar e só... Você chegou, você se apresentou, você se descreveu e falou o que você veio fazer ali. Então, a partir daquele momento, eu comecei a ver, pô, que bacana, deixa eu buscar mais informações e tal. Então, é isso, eu acho que bacana é isso aí. Sim. E ali daquele congresso, eu sabia que surgiram vários convites. Depois daquele congresso que Jaqueline organizou, muitas pessoas entraram em contato comigo e tudo foi fluindo. Então, isso é um trabalho, na realidade, assim, muito orgânico. Sim. Sabe? Eu participo de um evento aqui, outro ali, entrego tudo para o universo e como está bacana, sabe? Assim, desenvolver para mim é muito satisfatório, porque eu me sinto assim como um instrumento, sabe? Para uma contribuição para um mundo melhor. Com certeza. Né? Então, isso aí, Sheila, é o ponto mais... Você tocou num ponto muito importante, que é estar a serviço, né? Todos nós temos uma missão aqui na vida, na Terra, nós nascemos com uma missão. E o bacana é quando você descobre essa missão. E de uma área... lindo. Uma área tão difícil que é o direito. Né? Nós temos aí milhões de processos, né? Se você observar as estatísticas, tem milhões de processos, demandas, estresse em cima de estresse, né? E você traz essa nova visão, né? Ainda mais agora que o nosso CPC 2015, ele trouxe abertura para as mediações, né? Priorizando as mediações, as conciliações, a arbitragem, né? Essa solução de conflito extrajudicial. Então, assim, o próprio direito ele já está trazendo isso, né, que é uma forma saudável de resolver as demandas. Obviamente que o judiciário é muito importante, mas tem outras formas de resolver. E aí vem a sua visão, né, a sua contribuição com essa terapia, né, essa forma de desenvolver os sentidos, né, de fazer uma coisa mais consistente, mais efetiva. Né? Isso é muito bacana. É utilidade pública, eu entendo. É utilidade pública, e você falou a palavra certa, uma questão de utilidade pública, porque eu percebi, né, durante os estágios, né, da mediação, que 80% das pessoas estavam somatizadas, adoecidas. Então, eu vi que isso aí é uma questão de saúde pública. Sim. O indivíduo com insônia, doenças somatizadas, quantas pessoas vão para a área da saúde em função de um determinado conflito, e que é tudo nacional, e o judiciário está recebendo algo que não é dele. Exato. Você entende? Exatamente. Né? Porque, assim, toda demanda, todo conflito, ele acaba sendo prejudicial. Porque imagina uma pessoa quando recebe uma citação. A pessoa processou a outra pessoa. A partir daquele momento que ela recebe aquela citação ali, para ela começa a gerar um desespero, porque vai ser submetida a um julgamento. Né? É uma demanda, é um conflito, ela está envolvida num conflito, ela vai procurar um advogado, olha, recebi a citação, para tentar resolver o conflito. Então ela já começa naquele momento ali esse conflito. Algo assim, de repente, algo até simples, que poderá ser resolvido, mas para ela internamente, ela somatiza isso.
né? E acaba não sendo bom. Sim. E eu te falo que, assim, o indivíduo recebe a intimação e aí ele utiliza o advogado como terapeuta. O advogado tem as suas demandas. Às vezes não pode atender, claro, porque tem cliente que é chato. E aí fica no pé do advogado. O advogado informa, tem o meu honorário, não posso atender. Eu gosto de uma linguagem bem popular mesmo para conversar. Então, às vezes, o advogado informa, não posso atender, e cada sessão é um honorário, né? Sim. E aí, o que acontece? O próprio cliente fica chateado com esse advogado. Exatamente, exatamente. Porque, assim, cada coisa tem o seu tempo. As demandas, nós sabemos que as demandas sejam... As demandas judiciais, de forma geral, seja judicial ou extrajudicial, elas têm um prazo. Não se resolvem da noite para o dia. Né? Elas têm um prazo, uma coleta de informações, de provas, distribuições, perícias, enfim. É todo um caminho. A partir do momento que você entrega um problema para o advogado, né, ele é um profissional, ele está acompanhando a sua demanda, né, e o cliente muitas vezes não entende. Do ponto de vista técnico. Não entende do ponto de vista técnico. Então, para o advogado, ele é interessante que ele vá para essa área da justiça sensorial, porque aí ele encaminha o seu cliente para o terapeuta, porque você pode encaminhar também para o terapeuta, não só antes da mediação, entende? Sim. A qualquer momento. Recebeu intimação, já pode encaminhar para o terapeuta, porque a ideia que eu tenho é termos um banco de dados de terapeutas que já entendam o projeto, entende? E aí você pode acessar e aí você encaminha seus clientes para esse terapeuta. Sim. E aí eles vão pagar a sessão desses terapeutas, pagam, agendam, e ali ele vai conversar o tempo que ele quiser com o terapeuta. Sim, nossa, entende? muito bacana. Então vai ser muito bom. Não, isso é muito bom, isso é muito bom, porque, assim, é como você falou, o profissional do direito, ele não tem essa preparação, né, essa preparação de terapias, enfim, ele não tem essa preparação, ele tem um conhecimento técnico para resolver aquela demanda. Mas, quando ele percebe que seu cliente está passando por um problema sério, que precisa, né, de uma terapia, sim, ele poderá indicar. Né? E vai ser mais suave, vai até resolver a demanda, de repente o cliente vai parar de ficar, né, achando que o advogado não está trabalhando, não está fazendo o que tem que fazer. Isso, exatamente. Né? Principalmente o advogado da área de família, principalmente. E a área penal também, empresarial, enfim. Então você pode fazer o seguinte, encaminha, ver uma lista que tem um cadastro, que esse aí eu jogo para o universo. Não existe não, viu, gente? Só estou jogando para o universo, eu fico viajando aqui, mas aí as coisas vão e acontecem. É assim, tudo meu, eu viajo, mas quando eu vejo, o negócio aconteceu, já é. Então, a ideia é a ideia é termos esses terapeutas e eles, assim como os mediadores, nós mediadores fazemos um curso, depois realizamos 10 mediações, e aí temos um cadastro no CNJ. A ideia é que possamos ter um cadastro de terapeutas que fizeram um curso e já fizeram umas 10 sessões de terapias no judiciário, entende? Então, são aqueles que são capacitados para tal. Então, a ideia é essa, temos um cadastro, você pode encaminhar o seu cliente, aí de repente o cliente diz, mas eu não vou pagar mais uma sessão de terapia, mais um custo. Você, como advogado, pode dar isso de cortesia. Vou te dar 3 sessões de terapia. Você sabe, você já excede no valor dos seus honorários, o cliente nem sabe. Exato. Você dá de cortesia. Você encaminha, vai te ajudar e vai ajudar o cliente, vai ajudar o mediador. Com certeza. Na verdade, sim, é uma rede, né, de profissionais, como eu te falei. Isso. É interessante porque surge esse campo de profissionais que, de certa forma, são profissionais que estão aí e, de certa forma, invisíveis, né? E aí surgindo, né, Sheila? Estão surgindo essas novas oportunidades, né, entre a justiça, os advogados, os operadores, com esses profissionais de terapia, esses terapeutas, vai ser campo de trabalho para todo mundo. Vai dar muita oportunidade a muita gente. É o tamanho desse Brasil, né? Todas as cidades, nós sabemos que as demandas judiciais são muito grandes, né? Todas as cidades têm demandas, têm problemas, têm processos, né? Têm conflitos,
né? Então, assim, olha o campo de trabalho vasto que tem nesse Brasil, né, para esses profissionais. Sim. Né? Isso é muito bacana. Isso. E assim, eu mesma, eu sempre digo, eu só trabalho com terapeuta sensorial. Só trabalho com terapeuta. Ah, não vou pagar, não tem problema, eu mesma pago, não tem problema nenhum, não. Mas, claro que meus honorários são maiores. Ali eu já ponho num patamar maior. Então, esse é o benefício quem trabalha com essa rede, porque temos que ter profissionais a mais e você tem esse suporte, ajuda o nosso trabalho, ajuda o trabalho das partes, principalmente, e é muito mais a seu o ponto principal é cuidar do outro, Exatamente. sabe? Assim, tentar amenizar a dor. O ponto principal de tudo, com certeza. Por contribuir com o outro, sabe? Estou com meu crédito lá em cima e comigo, fico mais em paz. Passou por mim, contribuir de alguma forma. Exatamente. Tentei, pelo menos, sabe? É porque o foco, óbvio, né, tem essa questão do campo de trabalho, mas o foco principal não é só isso. É como você falou, é resolver o conflito. Se a pessoa está em conflito, ela está sofrendo com aquilo ali, e eu posso fazer alguma coisa, eu vou fazer aquilo ali. É óbvio que tem meus honorários, né, sou um profissional, vou ser remunerado por isso, né, mas eu estou resolvendo alguma coisa. Né? Então, isso que é importante. Isso. Né? O foco no outro. Isso. Hoje, um terapeuta, ele cobra R$ 130, R$ 120 a hora, se for atendimento individual. Se for coletivo, está numa média de R$ 400. Então, são as partes, os advogados, os filhos, se quiserem participar, podem participar, você entende? Então, filha, né? Interessante. Quem tiver, se for como é, a terapia coletiva. Então, a ideia é que tem filhos que estão sofrendo, participa também da terapia, então ali ele não está assim, preso apenas às partes. A ideia é curar também ali uma família, quem queira participar. Então, ali no divórcio, você vê um filho que está sofrendo, tem a sogra, que também recebe esse respingo, entre aspas, porque ela que está ali com o filho, seja quem for, até a babá que está participando de tudo, pode participar de uma oficina assessorial, você entende? Então, a ideia é quem está envolvido. Ali é cuidar mesmo. Exatamente, porque nas demandas de família, Sheila, você percebe que todo o conjunto, né? Todo o conjunto está sofrendo, todos que estão ali envolvidos estão sofrendo. Né? Então, assim, muitas vezes, aquela demanda judicial que está sendo pleiteada ali, ela vai resolver uma situação, de repente, uma questão de alimentos, né? Ou uma pensão, enfim, ou uma partilha de um bem e tal. Mas a questão emocional, aquela demanda judicializada, talvez ela não consiga resolver. Né? Só mesmo através de um processo terapêutico, o advogado, com essa sensibilidade, com esse olhar diferenciado, ele vai poder entender todo aquele contexto, né, e falar, olha, aqui é sinal de alerta, né? Deixa eu ver o que isso aqui, porque não é só a pensão alimentícia que é importante nesse momento. Isso. Aí a parte técnica do advogado. Bora ver. Entende? A parte técnica do advogado, vocês recebem muita expectativas do cliente. Eu percebo, as partes jogam muito no cliente, expectativas, e é uma profissão que é complicada, viu? É difícil, é como eu falei, as pessoas chegam para o advogado com uma demanda, com um problema, né? E assim, meu salvador está aqui, então entrega o problema e resolve para mim. E assim, com 100% de certeza que vai dar certo, porque o cliente não chega por você com dúvida, né? Ele chega para você com 100% de certeza que tem um direito, aquilo ali é pronto, está acabado, né? Que você tem que dar um jeito, né? E você, como profissional, óbvio, que você vai fazer o possível, dentro das normas da OAB, né, dando do seu profissionalismo, fazer o possível para poder atender aquele cliente, resolver o problema dele. Né? Mas tem problemas que você não vai conseguir resolver. De repente, aquela demanda judicial você consegue, mas outras demandas, de repente, você não consegue resolver sem uma ajuda, sem um apoio, né, de um outro profissional. Isso. E às vezes até o indivíduo diz assim, não vou conversar com você. Qualquer coisa, converse com o meu advogado. Né? Meu advogado. Então, é um parceiro mesmo. De posse, né? Meu advogado. Isso. Só falo com o meu advogado. Questão... Isso. Então, é muito peso que vocês carregam. E, às vezes, o advogado recebe essa demanda,
Você entende? A parte passa, o advogado absorve esse papel que não é dele. Exato, exatamente. Porque não tem como, muitas vezes não tem como diferenciar, não é diferenciar, separar, né, uma questão da outra, né, porque o profissional está ali com a técnica, né, mas ele acaba sofrendo todo aquele conflito, né, aquele atrito, que toda aquela demanda, ele acaba sofrendo também. E muitas vezes, por desconhecimento, ele não vai buscar e vai sofrer. Né, depois ele vai ter um problema, uma enfermidade, algo assim. Né? Então é importante estar atento. Esse profissional está atento. E o cuidado com o advogado também. Eu tenho percebido, assim, muitos advogados adoecendo. Muitos advogados adoecendo, é muita carga. Então, precisa ser cuidado também esses advogados. Então, vai ser uma rede de proteção, sabe? Com a chegada dos terapeutas. E ali fica a opção. Quem quiser seguir por essa linha, é só mais um suporte. Para os terapeutas vai ser maravilhoso, porque são profissionais maravilhosos e sem, às vezes, um encaixe, sabe? Para quem realmente está precisando. Às vezes, busca um terapeuta quem já tem um autoconhecimento, já aquele que vai se mantendo, sabe? No equilíbrio. Mas quem está na UTI da emoção, precisando, não tem o atendimento. Esses profissionais são maravilhosos. Eu estou, assim, apaixonada. Sexta-feira eu vou fazer uma live top com musicoterapia. E quando tem essas oficinas, eu me entrego, eu choro, eu me acabo, tudo acontece, nem eu sei o que vai acontecer. Mas é muito bacana. Mas isso aí é do humano mesmo, Sheila. Isso é a manifestação do ser humano. Né? O ser humano tem que ser assim, tem que envolver. Né? Porque senão não é humano, não é robô. Ele deixa de ser, perder essa característica de humano. É robô que é assim. Ser humano não, ser humano se emociona, ser humano assim, tem empatia, né? Envolve com o ambiente, com as situações, né? Então tem que ser dessa forma. Eu já fiz umas lives aqui, umas demonstrações como é que acontecem oficinas tutoriais online. Aí tá, eu me entrego e deixo o terapeuta conduzir. Quando eu vejo, eu tô caindo no choro, eu disse, meu Deus do céu, mas foi, já é. Porque eu mostro. Mas faz parte. E dou risada, tudo, E é o que acontece na prática. Né? Enfim, mas nosso tempo é tão curto, se deixar, nós vamos ficar aqui até outro dia, que você é muito bom de papo. Muito bom. Adorei conversar com você. Muito bom falar sobre isso, Sheila, sabe? Essa questão de humana, essa parte humana, né, da nossa que somos advogados, falar dessa parte humana, essa preparação, isso é muito gostoso. Ainda mais com profissionais como você, né, que tem um olhar diferenciado, tem uma capacitação, que está levando isso para o Brasil inteiro, isso é muito importante, isso é muito bacana. Dora falou aqui que está muito feliz em te encontrar aqui na live. Ah, que legal. Dora. Que bacana, obrigado, que legal. E aí, sempre o profissional da área também vai ser muito bom, vai ser uma visibilidade boa. E os advogados recebem seus honorários com mais leveza. Tem um livro bacana, quem tiver interesse para ler, A Energia do Dinheiro. Todo dinheiro, ele tem uma energia. Se você vem com honorários assim, precisou de muita briga, sabe? Para conseguir aquele recurso, o dinheiro vem até tenso, sabe? Mas quando você trabalha na leveza, ele vem fluindo. Então, é bacana trabalhar na leveza. É porque, na verdade, ali é o fruto do seu trabalho, né, Sheila? Aquele ali é o fruto do seu trabalho, né, do seu ofício. Né? Então, se você teve um desgaste muito grande, realmente, como você falou, aquela energia não vai ser a energia que você realmente precisava. Né? Acaba não sendo muito bom. Já pensou, você no processo, tudo depois ser resolvido, seu cliente vai querer até te carregar no colo, e você vai dizer menos. Então, não é satisfatório, é satisfatório. Isso é ideal do profissional, sabe, Sheila? O ideal de todo profissional. Acabou ali a demanda, né, se tornam amigos, próximos ali. Isso. Muito bom. Né? Isso é muito bacana. Sem barreiras. Sem barreiras. Pessoal, foi um prazer estar com vocês aqui nessa live. E as lives estão assim tão gostosas que o tempo passa correndo. Para mim é um prazer. Muito bom. Isso Sexta-feira, convido todo mundo para participar de uma live top vai ter piano. E nem eu sei o que vai rolar, porque eu choro, dou risada, tudo acontece.
vai mexer com as emoções, vai ser top, um terapeuta que vai trabalhar com a gente no projeto também. Muito bom estar. Então, um abraço para todo mundo. Obrigada, João, por tudo, todo o seu carinho. Obrigado, gente. Até mais. Tchau.